Nossa meditação bíblica hoje vai ser um pouco resumida devido ao horário, né? Mas não por ser resumida que ela será menos importante da parte de Deus para a nossa vida. Quero que você esteja atento ao texto que nós leremos e a breve meditação que nós iremos compartilhar com os queridos. Graças a Deus, que experiência bendita, né? Nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com os irmãos também. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 11, e faremos a leitura dos versículos 33 até o versículo 36. O livro de Romanos, capítulo 11. Versículos 33 até o 36. Ao abrirmos a Bíblia nesse texto, alguém irá pensar, puxa vida, o pastor tem um sistema interessante. Cada domingo ele prega em um testamento, né? Um domingo no Velho Testamento, o outro no Novo, depois no Velho, Novo novamente. Não é proposital. E talvez essa lógica já vai mudar no domingo que vem. Mas nós faremos a leitura, como é um texto pequeno, leremos todos juntos. Palavra do Senhor. Romanos capítulo 11, 33 até 36, leitura uma só voz desse texto da palavra do Senhor. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados irmãos, não é sem razão que muitos estudiosos da Bíblia chamam o livro de Romanos de o quinto evangelho. Porque neste livro está contido não somente o resumo dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, como também muitos desses temas são profundamente desenvolvidos de acordo com a sabedoria que Deus revelou a Paulo. Quando nós lemos este livro, nós temos um conhecimento das doutrinas centrais do Evangelho. E no meio de tantos desses ensinos, irmãos, eu sei que muitas vezes existe um ensino que é muito importante para nós, que muitas vezes passa despercebido. E esse texto está aí a uma página desse texto que nós acabamos de ler. Lá no capítulo 15, no versículo 4, Paulo escreve bem assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando Paulo escreve este pequeno ensino, ele está falando basicamente sobre o propósito das Escrituras. Para que a Bíblia foi escrita? Não é somente para trazer informações ao nosso paladar. Não é somente para enriquecer o nosso conhecimento da cultura religiosa dos hebreus. Muito mais do que isso. A Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para a nossa prática de vida. E isso acontece quando nós olhamos para as nossas experiências de vida e as interpretamos todas de acordo com a revelação da palavra de Deus. Eu quero mostrar para os irmãos rapidamente 3 histórias tristemente comuns da nossa humanidade. E ver como elas se relacionam com esse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas,
uma senhora cristã, convertida desde a época da sua criancice, casada há quase 40 anos, ativa na igreja, fervorosa. De repente ouve do seu marido que ele está saindo de casa, que ele está deixando tudo, porque há mais de 25 anos ele tem uma outra família. E ele está deixando a sua família de origem para cuidar daquela família que ele construiu, às ocultas. A segunda história fala sobre um pastor simples, de uma igreja do interior. Ele caminha com Deus, ele procura agradar a Deus. De repente ele chega na igreja e ele percebe que existe uma certa animosidade de alguns irmãos contra ele e a sua família. E ele não consegue compreender direito o que está acontecendo e nem por que isso está acontecendo. Ele nem se preocupa tanto porque ele confia no Senhor, ele vai para casa, ele se coloca diante de Deus em oração, e aí para confirmar a sua fé, ele lê alguns salmos que fala que Deus é o meu escudo, ele me protege dos meus inimigos, e com muita confiança ele vai para a igreja, ele vai conduzir os cultos, mas quanto mais o tempo passa, mais aquela animosidade cresce contra ele, sem que ele consiga entender o porquê, até o dia que no final de tudo, ele é afastado da igreja, ele é expulso da igreja, ele é impedido de subir ao púlpito e ministrar a palavra do Senhor, e ele chega em casa arrasado, como que pensando: Senhor, mas eu confiei em Ti, Senhor, mas eu entreguei a minha causa a Ti, Senhor, mas as Tuas promessas falam que o inimigo não irá triunfar contra mim. E esse pastor, muito desanimado, começa até mesmo a questionar, não a realidade da sua fé, mas a questionar a providência de Deus, o agir de Deus. Uma terceira história para a gente compartilhar, da nossa humanidade, uma história que infelizmente se repete muitas vezes. Um garoto de 5 anos que é constantemente abusado pelo seu padrasto. E esse abuso acontece repetidas vezes, e aquele garoto, sem compreender a realidade da natureza humana, certo dia toma coragem, vai conversar com a sua mãe sobre o que está acontecendo. Ela não entende e acusa o menino de mentira. E o abuso continua infinitas vezes até o dia então que ele sai de casa e vai morar com a sua tia. E ali na casa da sua tia, ele não é bem recebido, e ele percebe o desconforto, ele percebe a rejeição, não somente da tia, como também dos seus primos, e pela segunda vez ele decide fugir de casa, e dessa vez ele vai para a rua. Ele vai vivendo na rua, ali ele passa a adolescência, ali ele entra na juventude. Certo dia ele encontra uma igreja evangélica, ele resolve participar do culto, ele consegue encontrar algum sentido no evangelho que é ministrado, e ele recebe o Senhor Jesus como seu Salvador. O alívio dá lugar ao tormento de procurar compreender o amor de Deus, o caminho de Deus, colocando tudo isso de acordo com toda aquela história de abandono e abuso que ele sofreu. Irmãos, como essas 3 histórias se relacionam entre si, e principalmente, como elas se relacionam com algo maior, que é a revelação bíblica. O que é que esse pastor, essa mulher abandonada e traída pelo marido, esse jovem que sofreu tantos abusos na vida, podem aprender de um texto como esse que nós acabamos de ler e recobrar ânimo para a vida? Esse texto que nós acabamos de ler, na verdade, é a conclusão de um ensino muito maior
que Paulo começou a apresentar para os seus leitores lá no capítulo 1. Depois de fazer uma rápida saudação e falar sobre alguns afetos do seu coração, lá no capítulo 1, ele já começa a tratar de um tema terrível. Ele fala sobre a impiedade e a perversão humana, naquilo que na nossa teologia calvinista nós chamamos de a total depravação humana. E Paulo ali não economiza palavras para descrever a profundidade do pecado em que a humanidade viva. Ele fala sobre isso no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, é o ápice dessa profundidade de pecado que a humanidade vive, quando ele diz que todos pecaram contra o Senhor, todos carecem da glória de Deus, não há um único justo sequer sobre a face da terra. Mas lá no capítulo 5, ele começa a fazer alguns apontamentos que mostram a realidade do agir de Deus. Então, nesse capítulo 5, ele vai falar que é possível ter paz com Deus através da fé em Jesus Cristo. No capítulo 6, ele apresenta Jesus como justo justificador. No capítulo 8, é também o ápice da teologia da graça de Deus, quando ele fala que nós temos o Espírito Santo, que nós podemos chamar Deus de Pai e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E no capítulo 9, ele começa a tratar então do agir de Deus no que se refere à nossa salvação. Mas veja só que coisa interessante, Paulo não faz isso dentro da ótica humana que muitas vezes leva uma pessoa a enveredar pela exposição da teologia arminiana, quando pessoas falam da salvação apenas em termos humanos e pessoais. Eu aceitei Jesus, eu me converti, eu fiz isso, eu procurei a Deus. Não é isso que Paulo vai tratar nesse capítulo 9, nesse capítulo 10 e no capítulo 11. Ele fala da nossa salvação dentro da ótica de Deus. E ele cita até o exemplo dos filhos de Isaac. Ele fala de Esaú e Jacó, que não eram nem nascidos. No entanto, o propósito de Deus já estava estabelecido. E é esse o ponto que ele se firma, então, para falar que nós nem éramos nascidos, não tínhamos obras boas ou ruins. No entanto, o Senhor já tinha nos escolhido para a vida eterna, já tinha nos separado, nos predestinados para habitar com Ele em toda a eternidade. Fato é que depois de toda essa explanação sobre a miséria humana, sobre a pecaminosidade humana, passando então pela obra que Jesus Cristo realizou de justificação e falando da soberania de Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos salvos, é que ele então encerra essa sessão com esse que é um dos mais altos gritos de louvor que nós temos na Bíblia. Certamente, quando nós lemos esse texto, meus irmãos, nós podemos pensar em um apóstolo Paulo que está de olhos fechados, que está de mãos levantadas, que está olhando para o Senhor com alegria, com júbilo no coração, dizendo essas palavras que nós acabamos de ler. E é assim que nesse pequeno texto, ele aponta para 3 realidades do agir de Deus. A primeira realidade está descrita nesse versículo 33, na parte B, quando ele fala: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A palavra inescrutável quer dizer incompreensível, aquilo que não se pode entender, ou pelo menos compreender completamente. É isso que Paulo está dizendo acerca do agir de Deus. Em muitos aspectos, ele é incompreensível. Então me responda. Você tem resposta para todas as perguntas desta vida?
Você consegue lhe explicar os mistérios do agir de Deus? Você consegue explicar por que uma irmã tão dedicada a Deus na oração, afável, amável com todos, de repente é vitimada por um câncer agressivo que a devasta? Você consegue explicar por que um pastor que é tão dedicado e zeloso na obra é atingido por uma bala perdida quando está saindo de uma visita, indo para a sua casa, numa das avenidas do Rio de Janeiro? Você consegue explicar por que um jovem cristão que é ativo na igreja, amado e respeitado por todos, de repente está saindo de férias e então ele sofre um acidente onde uma pessoa alcoolizada provoca aquela fatalidade? Você consegue explicar essas situações da vida? Geralmente a nossa explicação é: Deus é soberano. É a explicação que nós temos. Mas isso não explica o porquê do acontecimento. Mas justamente por não termos explicação, é que nós precisamos entender a realidade do chamado de Deus para nós vivermos uma vida de fé. Como aconteceu com Abraão, a quem Deus disse: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a gente pode então imaginar Abraão perguntando para Deus: mas Senhor, para onde é essa terra que o Senhor vai me mostrar? E Deus dizendo: não vou falar para você agora. Você me obedeça. Depois eu vou te mostrar, na hora e no momento certo. Há uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos compreender: que os caminhos de Deus são absolutamente perfeitos. Eles são incompreensíveis, eles são inescrutáveis, ininteligíveis, mas acima de tudo, eles são absolutamente perfeitos. Olhe para o final da história de Abraão e veja o fim da sua vida. Olhe para o fim da história de José e veja o que Deus fez no seu viver. Olhe para o fim da história de José lá no Egito e veja como Deus conduziu cada detalhe da vida de cada um deles, assim como Deus tem feito na vida de cada um dos teus servos. Mas talvez esse seja o maior problema constante da nossa vida. É que nós não temos percepção aguda diante de Deus para olhar o fim da história. Nós ficamos limitados somente às nossas experiências, aos nossos sofrimentos, às nossas lutas, e somos incapazes de considerar aquilo que o Senhor prometeu para a vida de todo aquele que nele crê. E entre tantas coisas que nós precisamos considerar, está a promessa que Paulo registra aqui no capítulo 8 de Romanos, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que todas as coisas, sim, cooperam para aquele plano grandioso que o Senhor tem e que no momento certo Ele vai revelar. A outra realidade do agir de Deus que Paulo destaca aqui nesse texto tem a ver com a soberania divina, especialmente destacada nessas 3 perguntas que ele faz no versículo 34 e 35. E eu quero que você entenda que essas perguntas que Paulo faz têm o propósito não apenas de destruir o orgulho e a vaidade humana de querer ter respostas para todas as coisas, como também essas perguntas têm o propósito de realçar a majestade divina e a forma como ele realiza, como ele manifesta os seus atos soberanos. E a soberania é isso. É o ato de Deus fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer
no tempo que Ele quer, para o louvor da sua glória. Nós temos uma certa dificuldade em reconhecermos a soberania divina, porque nós limitamos o exercício da soberania apenas no que diz respeito à realidade do seu poder. Irmãos, ninguém questiona o poder de Deus. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Ele tem todo o poder nas mãos. Ele move montanhas, ele realiza milagres, ele intervém na história. Mas como eu estou falando de limitações que nós colocamos, e elas acontecem quando nós pensamos apenas no poder de Deus, mas nós esquecemos de considerar o exercício da vontade de Deus, aquilo que nós chamamos de economia divina. Então, se Deus tem todo o poder nas mãos, Ele também tem um livre desejo que lhe pertence. Ele também tem vontade. E embora então Deus possa fazer todas as coisas conforme o seu poder, nem todas as coisas Ele fará, porque Ele também tem a sua vontade, Ele tem os seus desejos, Ele tem o plano que Ele já estabeleceu sobre todas as coisas. Tem uma música que é muito cantada em algumas igrejas, de Delino Marçal, quando ele canta, acho que vocês conhecem essa música: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Lembram dessa música? Se Ele abrir a porta, Ele é Deus, mas se a porta continuar fechada, continua sendo Deus. Se Deus enviar a doença, é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele fizer tal coisa, é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Porque Ele é soberano. Ele tem poder, mas Ele tem planos que atendem ao seu desejo na vida de cada um. Quais são, então, as 3 perguntas que Paulo faz aqui nesse texto? No versículo 34, ele começa dizendo: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ora, a resposta já foi dada quando ele começa lá no versículo 33, dizendo que o Senhor tem caminhos inescrutáveis. Não pode ser compreendido plenamente. A segunda pergunta, ele fala: quem foi o seu conselheiro? Quem é que deu conselho para Deus quando Ele estabeleceu o mundo? Quando Ele resolve fazer vontade, a sua vontade, na vida dos seus servos? Quem é que pode dar conselhos para Deus? Tipo assim: ô Senhor, não faça uma boca tão grande no sapo, porque fica muito feio. Nem faça da cobra um animal assim tão asqueroso e nojento. Não faça isso ou não faça aquilo, ou se for fazer isso, faça dessa forma, e se for fazer aquilo, faça de um jeito melhor. Quem tem condições de apresentar conselhos para Deus, de pensar melhor do que Ele das coisas que devem ser feitas? E a terceira pergunta, no versículo 35, quando ele diz: quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Em outras palavras, Deus é devedor de alguém? Alguém que seja tão puro e bom, que seja tão possuidor de méritos, a quem Deus olha e diga: ô cara, valeu, estou te devendo uma, hein? Existe alguém assim? Ninguém se coloca diante de Deus colocando o Senhor como o seu devedor. Portanto, aqui Paulo está mostrando a imensa superioridade de Deus em relação aos nossos caminhos. Ele fala da forma bendita como o Senhor exerce sua soberania, dirigindo nossa vida, fechando portas que não serão bênçãos, abrindo as portas que Ele quer, cobrindo a nossa vida das bênçãos que Ele tem para nos dar. É dessa maneira que Deus realiza a sua vontade soberana. E é assim que Paulo olha para o Senhor e diz:
Ó profundidade das riquezas, dono de todo o entendimento, dono de todo o conhecimento. Essa sim é a mente de Deus. É a soberana vontade estabelecida pelo Senhor. E ele então apresenta aqui, finalmente, nesse versículo 36, um terceiro aspecto da mente de Deus, do agir de Deus, quando ele diz: a ele, pois, a glória eternamente. Nós podemos ver que nessa expressão, Paulo está demonstrando assim a consequência natural na vida de toda pessoa que contempla a majestosa soberania de Deus. Todo aquele que se detém a contemplar o Senhor se rende em adoração. Na verdade, a Bíblia apresenta para nós dois tipos de glória. Uma é a glória que Deus tem, e essa glória é fartamente mostrada nas Escrituras. É aquela glória que foi revelada a Moisés, a Abraão, a Josué, a Daniel, a Ezequiel, e em muitos aspectos, esses personagens, quando viram o mínimo fulgor da glória de Deus, caíram com o rosto em terra. Essa é uma glória descrita na Bíblia. A outra glória é aquela que nós damos a Deus, aquela que nós oferecemos ao Senhor. Consegue entender? Uma é a glória que Ele tem, a outra é a glória que nós damos a Deus. É isso que Paulo fala: a Ele, pois, a glória eternamente. A Ele sejam dadas a glória eternamente. Por isso nós vamos para o livro de Apocalipse e encontramos vários relatos que João faz das visões que ele teve lá no céu. Dos salvos dando glórias a Deus. Dos anjos dando glórias a Deus. Dos 24 anciãos dando glórias a Deus. E é isso que nós fazemos quando nos reunimos aqui em culto, irmãos. Nos reunimos para glorificar o Senhor. Essa é a única e verdadeira motivação. Nós não vimos a igreja simplesmente para sentir arrepio e observar a performance dos cantores e dos músicos da igreja. Nós não vimos ao templo porque a barbicha do pastor é bonita, ou porque o sorriso do presbítero é bacana, ou a gentileza do diácono nos encanta. Não é essa a nossa motivação. Quando nos reunimos, sabemos que estamos aqui para dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos insatisfeitos e frustrados na vida porque nós trocamos a devoção pela exigência. Veja como isso muitas vezes acontece na nossa vida. Há momentos do nosso viver espiritual que nós contemplamos o ser e a beleza do Senhor. Nós lemos as Escrituras, nós participamos do culto público, nós temos o nosso momento devocional, mas em algum momento nós começamos a olhar mais para nós mesmos, para as nossas expectativas, sonhos ou lutas e problemas. E quando isso acontece, nós começamos a olhar para Deus com um olhar de exigência. O Senhor não vê o que eu estou passando, o Senhor não se importa com o meu sofrimento, o Senhor não me responde mais a oração. Veja como isso muitas vezes acontece no nosso próprio casamento. Quando nós estamos enamorados e apaixonados, nós olhamos para o objeto do nosso amor e ficamos assim comentando conosco mesmo, né? É lindo ou é linda. Oh, como é bom estar perto, como é bom estar ao lado. Mas depois, quando o tempo passa e nós começamos assim a olhar para o outro com as exigências da vida. O bife tem que ser do jeito que eu gosto.
A casa tem que estar do meu jeito. Tem que ser como eu quero. Você tem que fazer aquilo. É quando o encantamento se perde e começam apenas as exigências. É necessário, meus irmãos, nós estarmos diante de Deus com o mesmo olhar de encantamento que um dia nós já tivemos na vida. Quem sabe, naquele momento em que nós até esquecemos os nossos pedidos, as nossas dores, o nosso ai, 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 e dizemos para o Senhor: Senhor, hoje eu não tenho pedido, hoje eu quero apenas olhar para o Senhor e contemplar a Tua beleza. Hoje eu quero apenas me deleitar no Senhor, hoje eu quero apenas me deliciar no Senhor. Buscar novamente esse encantamento. É isso que vai nos levar para mais perto de Deus, com a condição e o desejo de dar a Ele a glória devida ao seu nome. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero chamar os irmãos da música aqui à frente. E enquanto eles estão vindo, deixa eu dizer para vocês. A Bíblia mostra que a mão invisível da providência, que nós tanto falamos no domingo passado, é capaz de transformar o mal em bem. E é por isso que jovens que foram abusados na infância, conforme a história que eu apresentei no início, podem olhar para esse texto e reconhecer que mesmo que as experiências sejam negativas na vida, há um Deus que tem um plano em tudo que acontece e conduzirá tudo para o louvor da sua glória e para o nosso bem. É por isso que aquela mulher que foi abandonada e depois de mais de 25 anos de casada, quase 40 anos de casada, descobre que há mais de 25 anos está sendo traída pelo marido. Ela encontra delícias e prazer no Senhor quando descobre as lições desse texto que acabamos de ler. E é assim que eu digo para vocês. E até mesmo aquele pastor que foi rejeitado pela igreja, hoje está bem. Ele e a sua família voltaram a confiar no Senhor, a confiar na sua palavra. Deus é quem transforma o mal em bem.